Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Sou o pastor Robson da Ondadura Joinville. Tenho a alegria de estar com você compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos compreendendo de uma forma mais clara a origem da vida, a origem da humanidade, a origem do pecado. Nós estamos entendendo de uma maneira muito clara aquilo que foi realizado desde o começo por Deus, o nosso Criador. E eu quero convidar você a participar desse estudo bíblico, a assistir, a acompanhar. Também nós temos outros estudos que gravamos dos capítulos anteriores. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 de Gênesis, mas se você deseja, desde o capítulo 1 nós temos vários estudos bíblicos mostrando passo a passo, aliás, versículo por versículo, daquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. E hoje, para compartilhar um pouquinho sobre esse texto, estará aqui comigo Gustavo Kuipers, pastor aqui da Ondadura Joinville. E aí, Gu, tudo bem? Olá, pastor Rob, olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Bom demais, a gente está aí já numa maratona de Gênesis desde o capítulo 1. Hoje vai ser bom de novo, tenho certeza disso. Assuntos bem importantes para conversarmos a respeito de Deus, do caráter de Deus, enfim, do seu relacionamento com a sua criação, com esse mundo caído, mas também que está aí nesse meio desse processo da redenção de Deus, da salvação da parte de Deus. Então vai ser um tema muito bom hoje também. Vamos lá, vamos conversar sobre esse texto, analisar um pouco ele. Certeza que vai ser um tempo bom. Ótimo. Gente, a nossa pergunta base, aliás, toda semana a gente tem uma pergunta base no nosso estudo. Nossa pergunta hoje é: quais atributos de Deus são revelados no dilúvio? Nós estamos falando sobre esse assunto aqui, o dilúvio, e é importante nós entendermos claramente o que foi esse dilúvio. Nós estamos falando de um tal de Noé, e aí você pode se perguntar, mas o que nós já sabemos sobre Noé, o que nós já conhecemos sobre Noé, até aqui na Bíblia, o que foi revelado no capítulo 6, no capítulo 7, sobre Noé, sobre esse dilúvio. E aí, Gustavo, o que você pode trazer para nós como essencial, importante sobre Noé e o dilúvio até aqui? Legal. Na verdade, como o pastor Rob bem falou, desde o capítulo 6 a gente tem conversado sobre esse personagem, sobre Noé. E ele aqui, nesse início da Bíblia, é um dos personagens mais importantes que nós temos aqui notícias e que, inclusive, capítulo 6, 7, agora o capítulo 8, nós estamos falando sobre esse mesmo personagem, ainda o capítulo 9 vai entrar com ele, então ele toma, sim, espaço de muitos capítulos desse início da Bíblia, do início de Gênesis, então ele é um personagem muito importante. E o que nós sabemos sobre ele? Nós sabemos desde o capítulo 6 de que o mundo criado por Deus é um mundo bom, perfeito, mas que foi manchado e marcado pelo pecado, ou seja, é um mundo bom e perfeito que agora foi corrompido pelo pecado. E através disso, então, nós temos Adão e Eva, o primeiro casal que tem seus primeiros filhos, e então nós vemos ali dezenas e centenas de anos sendo passados, e com isso a sociedade, a humanidade se desenvolvendo, crescendo, se multiplicando, até que chega no capítulo 6, que é o capítulo onde Noé vai ser apresentado, e nós vemos ali a realidade de um mundo onde existem muitas pessoas, sociedades grandes, e junto com isso nós temos o aumento da maldade, da perversidade. E nós começamos a observar, por exemplo, governantes, pessoas, guerreiros que promovem o caos, a confusão, a guerra, a opressão, a morte, enfim, promovem tudo aquilo que tem a ver com a corrupção que o próprio pecado promoveu no mundo. E a maldade no mundo era tamanha, era tão grande que Deus olha para aquele contexto e se lamenta profundamente. E através desse sentimento de lamento da parte de Deus, Deus toma uma atitude, uma decisão. E qual é essa decisão? Eu vou enviar o meu juízo sobre a terra, eu vou reiniciar o sistema, eu vou recomeçar a história, eu vou limpar através das águas do dilúvio essa maldade e perversidade que está acontecendo no mundo. Eu vou literalmente aniquilar todos os seres vivos. Essa é a conclusão que Deus tem. Porém, nesse mesmo texto, Deus diz que ele encontra com graça e favor um homem, Noé. E através então disso nós temos a introdução desse personagem. Quem é Noé? Noé é um homem perfeito, é um anjo que caiu do céu, é um cara incrível, maravilhoso, que está aqui para... Não, Noé é um ser humano, assim como qualquer outro ser humano, que também está nesse mesmo contexto de ser um pecador, um ser humano caído. Porém, Noé encontrou graça e favor diante de Deus. E uma vez que isso o encontrou, que a graça de Deus o encontrou, que o favor de Deus o encontrou,
encarnou, ele foi transformado pelo próprio Deus nessa figura fiel aqui no início da Bíblia. Noé, então, a partir disso, é aquele que adora a Deus, caminha com Deus e vive com justiça e integridade em meio aos seus dias, se diferenciando das outras pessoas. Em meio a isso, então, ele recebe um chamado, e o chamado é: Noé, você deve construir uma arca para preservar você, sua família e os animais que eu vou ordenar para que vão até a arca, entrem e sejam preservados, porque eu vou aniquilar toda a face da terra, e através então dessa arca será preservado um remanescente fiel, que então depois que o dilúvio passar, isso dará continuidade a essa nova criação. Então Noé, ele assume essa responsabilidade, ele começa a construir a arca, e em meio a esse período de construção da arca, ele caminha por fé, porque afinal de contas não estava caindo uma gota de chuva do céu, a chuva primeira veio justamente com o dilúvio, e em meio a isso ele também é um profeta, um anunciador do juízo e da justiça de Deus, e ele anuncia às pessoas que esse juízo virá. Mas qual que é o ponto no final das contas? Apenas Noé e sua família obedecem com fé esse anúncio de juízo, esse anúncio da justiça de Deus sendo derramada, então ele, sua família e os animais que por Deus são enviados para a arca são salvos e preservados. E aí na semana passada a gente vê as chuvas do céu caindo, as águas brotando e jorrando das fontes debaixo da terra e o dilúvio tomando conta de todo mundo, onde todos os seres vivos foram mortos e aniquilados, passando então agora por essa purificação de toda a humanidade. E a gente termina então a semana passada falando sobre isso. A situação, a cena é: agora está Noé, sua família, os animais dentro da arca, experimentando agora desse período de juízo da parte de Deus, mas sendo por ele também, pelo próprio Deus, preservados através do instrumento da arca, que é esse instrumento de preservação que Deus proveu, deu as instruções de como deveria ser feito, e através então de uma resposta de fé ativa, obediente de Noé, ele construiu essa arca e assim também foi preservado por ela. Maravilha! Então ficou claro aí o que é o dilúvio, ficou claro quem é Noé. E hoje nós vamos ver no capítulo 8 algumas informações sobre esses assuntos. Primeiramente, a recordação de Deus, versículo 1 até o 5. Aliás, esse assunto aqui gera muita especulação. Deus se lembrou? Como assim Deus se lembrou? Já vou explicar para você. Segundo, a espera de Noé, do versículo 6 até o 12, você vai ter claramente como que Noé estava esperando pelo Senhor. Depois a saída da arca, do versículo 13 até o 19. E por fim, esse capítulo termina com o primeiro culto pós-dilúvio e a promessa que Deus faz. Diante do culto que foi oferecido ao Senhor, o sacrifício que foi feito ao Senhor, ele respondeu com uma promessa. Esse texto é bem interessante, você precisa acompanhar. Vamos juntos ler então Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 1, está escrito assim na palavra de Deus: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do dilúvio, do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. E eu quero que você pare um pouquinho aqui, porque nós vamos explicar primeiramente essa porção que fala sobre a recordação de Deus. O texto está falando ali no versículo 1 que Deus se lembrou de Noé. E a palavra lembrar aqui no hebraico é a palavra zakar, que alguns podem entender assim: eu estava precisando fazer alguma coisa, meu Deus, eu lembrei que eu deveria ter ido no centro hoje, eu esqueci de ir no centro. Ah, não, passou o tempo, eu esqueci de fazer algo, eu não consegui lembrar a tempo. Algumas pessoas, quando leem a palavra lembrou, eles têm essa visão
sobre o que aconteceu. Deus esqueceu Noé mofando na arca e então, de repente, Deus se lembrou: gente, eu tenho Noé, eu preciso salvar ele e a sua família. Mas detalhe, o texto bíblico não está falando disso, ok? Qual que é o significado da palavra lembrou aqui no hebraico zakar? Ela fala sobre um Deus que recorda no sentido de tomar uma ação em favor de alguém. E esse alguém é uma pessoa com quem ele tem uma aliança ou um relacionamento prévio. Isso, inclusive, é evidenciado em outros textos do Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo 2, 24, onde Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão. Mas a ênfase aqui, para nós entendermos, é que num determinado momento do dilúvio, Deus então entendeu que era a hora de agir em favor de Noé e de todos os animais selvagens. Ou seja, chegou o tempo dele responder, dele agir. Chegou o tempo dele fazer o dilúvio cessar. Chegou o tempo dele mudar a direção do que estava acontecendo. Ao invés das águas continuarem subindo, chegou a hora das águas começarem a baixar. E o que fez as águas começarem a baixar? Deus redirecionar todas as coisas. Ou seja, o personagem central que aparece aqui é o próprio Deus, como sendo o autor da mudança, não porque ele estava com pena de Noé, não porque agora ele conseguiu, por fim, lembrar de Noé, mas sim porque Deus tinha uma aliança com Noé e chegou o período específico dele agir em direção. Talvez uma outra palavra traduzida para a nossa língua conseguisse informar melhor a ideia do texto original. Afinal de contas, ele quer falar sobre um Deus que age no tempo certo, com a atitude certa. Então, esse lembrar-se de Deus não é o oposto de ter se esquecido. E é isso que nós precisamos gravar sobre o que esse texto está dizendo. Deus irá se posicionar, irá agir, irá responder no tempo devido. E não somente no tempo devido, mas também da forma devida, porque ele faz soprar um vento sobre a terra e então as águas do dilúvio começam a baixar. Perceba que o recordar-se de Deus aqui é mover-se em direção àquele que ele ama e tem uma aliança. E ele então faz soprar um vento. Isso nos lembra que lá em Gênesis, o Espírito de Deus, lá no início de Gênesis, melhor dizendo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, existia uma desordem e o Espírito de Deus estava pairando sobre aquela realidade. Novamente, a palavra vento, que pode ser traduzida como espírito, ou é a palavra hebraica ruach, ela é mencionada novamente, trazendo essa noção de que Deus ele está intervindo no caos e trazendo a ordem, o direcionamento, a organização de todas as coisas. A partir do momento em que Deus sopra, a partir do momento em que Deus ele determina, as coisas são alinhadas dentro do propósito que ele estabeleceu. E você tem então, a partir disso, as fontes subterrâneas parando de jorrar água. Nós falamos semana passada que a água estava emergindo, né? Estava saindo do fundo do globo terrestre e subindo. Inclusive, alguns teólogos chegam a afirmar que essas águas elas saíram com tanta intrepidez ou em tanta intensidade que elas chegaram a causar movimentos e transformações naquilo que você tinha como a organização do planeta Terra até então. Houve uma nova
formação ou organização da terra depois que tudo voltou ao normal. E além disso, as chuvas torrenciais também cessaram, ou seja, as águas que estavam vindo de baixo e de cima, elas foram cessadas, foram paradas pela intervenção de Deus. E aos poucos as águas do dilúvio foram baixando. Você já viu um ralo no banheiro quando tem muita água, por exemplo? E quando você abre aquele ralo, a água começa a descer e pouco a pouco vai baixando, né? É essa a ideia que o texto está trazendo de que, de fato, a água começou a escoar e, por fim, então, ela foi baixando pouco a pouco. Detalhe, Deus, como soberano que Ele poderia simplesmente ordenar para aquela água sumir, evaporar. Mas o processo que Ele usou foi um processo de pouco a pouco ver aquilo baixando. E tem tudo a ver com a segunda parte desse texto que nós vamos falar daqui a pouco. Por que Deus não removeu as águas de forma súbita? Por que Ele deu esse tempo? Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. E então, depois de 150 dias, ou seja, 5 meses do início do dilúvio, a arca repousou ou descansou nas colinas ou na montanha de Ararat. Essa é uma região que é desconhecida e você tem várias especulações sobre qual seria a real localização. Por exemplo, existem alguns que acreditam que esteja na atual Turquia a localização dessas montanhas. Outras pessoas acreditam que está no Irã. Enfim, vários teólogos vão trazer posicionamentos diferentes sobre o local dessas montanhas de Ararat. O que nós entendemos claramente à luz desse texto é que é um lugar elevado e que, acima de tudo, é um lugar de descanso. E aqui descanso é uma palavra que tem destaque, até porque é uma relação, a palavra Noé significa descanso. E quando diz que a arca descansou, fala que a arca cumpriu o seu propósito e parou nessas montanhas de Ararat. E a partir dali, então, as águas foram cada vez mais baixando. Os picos de outras montanhas começaram a aparecer. Que cena incrível, né? Que nós estamos vendo sendo descrita nesse texto, né? Não, totalmente. E o que eu acho maravilhoso dessa parte é perceber o quanto que a todo momento, né? Deus é esse ator principal dessa história. Deus é o garantidor das suas promessas, da sua fidelidade com o seu povo, da sua vontade redentora. Deus é aquele que tem controle sobre o juízo também e é o único que pode organizar o caos. Então perceba, né? Não é que Deus agora entregou ao dilúvio, em outras palavras, entregou ao caos, a aguaceira e coisa arada, e ele não tem mais domínio, poder e controle sobre aquilo. Tanto que o texto diz que Deus iniciou o dilúvio e agora Deus é aquele que interrompe. Então Deus é soberano sobre isso também. E aí, ao fazer menção, né, ao seu Espírito sendo essa ação de acalmar agora as águas e fazer com que elas cessem e diminuam, remonta muito bem essa imagem da criação, onde Deus, de igual forma, nas águas do caos, Ele, através da sua presença, com o seu Espírito, Ele também deu ordem a todas as coisas. Ali em Gênesis 1 a gente vê isso, por exemplo. E aqui, então, após o dilúvio, é como se a gente estivesse narrando uma recriação do mundo. É como se fosse uma nova criação, é como se fosse aqui um reafirmar de que Deus é soberano, de que Deus é aquele que pode dar ordem, de que Deus é aquele que inicia o juízo, mas tem poder para finalizar o juízo, de que Deus é aquele que pode reverter o juízo em misericórdia, aquele que pode reverter essa situação em agora uma nova criação e uma nova realidade sobre a face da terra. Então é bem interessante a gente perceber esses elementos e perceber que Deus, ele tem o tempo certo para fazer isso. Então, o fato de Deus, né, como o Rob bem disse, ter se lembrado, manifesta muito isso, de que Deus, ele se importava com aquela situação, Deus, ele tinha em mente aquela situação
e chegou um momento em que ele levou em consideração a sua promessa e a sua fidelidade para com Noé, para com o ser humano, e então reverteu o quadro do juízo para agora um novo recomeço, né? Ou um recomeço propriamente dito. Então, é interessante a gente perceber esses elementos, porque esses elementos eles marcam muito bem essa narrativa, mostrando que, por exemplo, durante todos os dias do dilúvio, a gente falou isso um tempo atrás, né? Ou alguns estudos atrás, de que a arca também era esse grande barco, mas um barco totalmente à deriva, um barco sem velas, um barco sem leme, um barco sem condução, um barco que estava à deriva da disposição da soberania de Deus em cuidar, preservar, controlar. Então, aqueles que estavam dentro do barco não tinham poder também, domínio sobre o destino dele, sobre a realidade dele, mas eles estavam ali aguardando nesse período de uma maneira paciente, como a gente vai ver agora também, a graça de Deus se manifesta e Deus mesmo será aquele que vai cessar essa situação e trazer o renovo, né? Então, maravilhoso a gente perceber essa ação poderosa de Deus como aquele que é o ator principal também dessa história, né? Exatamente. E nós continuamos então a partir do versículo 6, onde está escrito o seguinte: passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Quero marcar com vocês aqui o período de espera de Noé. Vamos lá, gente. Quero que vocês se coloquem no lugar do nosso querido Noé. Ele, a sua família, os animais, dentro dessa arca. Você já sabe que passaram-se 150 dias depois que parou de chover, ou seja, você já tem um longo período sendo marcado aqui na história, e você olha para esse Noé esperando pacientemente, dia após dia, para então ele se posicionar. A arca já tinha repousado no alto da montanha, mas o que chama a nossa atenção é que ele foi tendo esse cuidado de fazer cada coisa no seu devido tempo. Por exemplo, soltar um corvo, exatamente que o corvo seria um animal que teria mais autonomia, conseguiria voar distâncias maiores, conseguiria até mesmo se alimentar dos possíveis restos de pessoas, enfim, ou de animais que estivessem flutuando de alguma forma, ou que fossem encontrados pelo caminho. Ele soltou esse animal que era considerado impuro como aquele que iria para sondar o ambiente, sondar aquilo que estava acontecendo. Depois disso, ele soltou a pomba, um animal puro, um animal que traria para ele uma certeza de que a vida estava voltando a florescer. E essa é a ideia dele soltar a pomba, porque ela poderia então encontrar um lugar que seria favorável para a vida. Por que que você tem esse animal saindo e voltando? Não é simplesmente um querer enxergar algo para fora. Era saber em que momento a vida poderia voltar a ser vivida fora da arca. E esse passo a passo ele é narrado aqui exatamente como uma demonstração da espera paciente de Noé para ver essas águas baixando e então poder retomar a vida. E o detalhe é que essa pomba voltou com uma folha de oliveira em seu bico. E essa ideia que está sendo transmitida aqui é de que a folha de oliveira
é um símbolo de esperança, um símbolo de algo novo ou de restauração. E, consequentemente, quando ele recebe essa folha de oliveira, ele toma isso como esse sinal ou essa certeza de que a vida estava voltando a florescer e que ele então poderia ter esperança. Eu imagino isso como sendo aquela gotinha de esperança para uma pessoa que está simplesmente perdida, né? Aquele copo de água para quem está com sede. Vamos usar uma ilustração que todo mundo vai entender. E a partir disso, então, uma capacidade de continuar crendo e esperando aquilo que Deus tinha prometido. Afinal de contas, né, Gustavo, a gente tem que olhar para essa história da perspectiva de quem estava participando dela. Hoje a gente olha e diz, a gente sabe que Noé saiu da arca, tudo bem, deu tudo certo, nós sabemos. Mas ele estava no meio da catástrofe, ele tinha visto, ele tinha visto a chuva, ele tinha visto a água subir, ele tinha ficado preso dentro daquela arca, e aquilo é assustador. Talvez quem passou aí pela pandemia, né, todo mundo vai lembrar de como foi, ficar trancado dentro de casa. Imagina uma condição muito pior, que é o caso de Noé, o quanto isso foi assustador. Eu acho interessante, assim, porque, beleza, né, um corvo pode se alimentar de carcaças, né, pode se alimentar de coisas mortas. Então, eu quando solto um corvo, vamos dizer que se ele retornar ou não, no caso ele não retornou a princípio, né, enfim, ele pode ter encontrado coisas mortas para comer, talvez, ou algo do tipo. Mas agora, soltar a pomba é necessariamente aguardar um sinal de vida. Um sinal, no caso ali, da folha que ela trouxe. A árvore que ela representa é uma árvore que não é uma das árvores mais altas que existem, é uma árvore de uma estatura normal. Então, quer dizer, se ela trouxe a folha da oliveira ali, isso significa que a água já está num nível bem mais tranquilo, não é? Enfim, aquelas árvores enormes que a gente vê naquelas florestas que são dezenas e dezenas de metros. É uma árvore de um tamanho normal, então quer dizer que a vida agora já está começando a ser promovida novamente. E realmente, assim, a gente percebe uma espera de uma fé ativa aqui de Noé, porque ele repetidamente toma essa atitude de 3 vezes seguida lançar essa pomba para perceber o que vai acontecer. E não é uma espera ansiosa, ele não faz isso todo dia, ele faz isso conforme um período de tempo, sabendo que, bom, não foi hoje, então precisa aguardar mais um tempo. Não é hoje, vou aguardar mais um tempo. Até que então chega o momento, que era o momento de Deus para que eles saíssem da arca e para que eles agora estivessem em terra seca. Mas é bem interessante a gente perceber isso, porque quando Noé, ele pega aqui e envia, então, ele está dando um testemunho de confiança em Deus, um testemunho de fidelidade a Deus e um testemunho de confiança nas promessas de Deus. Porque foi Deus quem disse a ele que iria o preservar. E foi Deus também quem disse que viria o juízo e Deus quem disse que após isso iria preservar a ele e sua família. Então, realmente, como o Rob falou, né, a gente sabe que o final dessa história é positivo, mas durante todos esses dias, vários e vários dias, o que eles viam à sua volta era só água, depois era água e carcaça, nada de vida, até que de repente vem uma folha verde de uma árvore, que é uma árvore que representa a esperança, representa a vida, e isso é muito interessante perceber. Então, essa espera ativa, essa confiança ativa em Deus, que não foi simplesmente algo passivo, mas ele realmente foi atrás de sempre de novo investigar o tempo, né, investigar quando seria esse momento, e aguardar então no Senhor. Óbvio que a gente não sabe a mente dele, não conhece a mente de Noé, né? Mas com certeza ele enfrentou dilemas, lutas. Já pensou o diálogo de Noé com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos? Como que eles conversavam? Bom, será que realmente vai dar certo? Será que realmente vai baixar essas águas? Quando que vai ser isso? Quando que isso virá sobre nós? Quando que a gente vai ser liberto dessa condição? O que vai ser a partir de agora? Vai ter vida novamente? A gente vai ter uma esperança de dar continuidade à nossa vida novamente ou não? Quando a história acaba, óbvio, fico feliz, glória a Deus por isso, e é o que eles vão fazer, inclusive. Mas enquanto a história está sendo vivida, enquanto esse processo do juízo de Deus está sendo vivido, inclusive, é um desafio de paciência, mas é uma paciência que é alimentada pelas próprias promessas de Deus. Você lembra? Noé era um homem fiel aqui ao Senhor, mas essa fidelidade dele era uma resposta à fidelidade primária que Deus já tinha com ele através da sua aliança, das suas promessas. Porque Deus é aquele que, em primeiro lugar,
mar veio e derramou isso sobre ele, o convencendo, inclusive, dessa situação. Então é maravilhoso também de perceber sobre essa perspectiva, né? Verdade, muito bom. E nós continuamos o texto aqui, versículo 13, olha o que está escrito. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Eu acho interessante ressaltar que nessa saída da arca, você tem um ponto bem importante sendo marcado aqui. A idade de Noé, ele estava com 601 anos. Ou seja, do início do dilúvio tinha se passado 1 ano. Você vai ter alguns cálculos aproximados aqui que são feitos por alguns estudiosos que Noé e sua família permaneceram na arca por 1 ano e 10 dias. Ou alguns outros vão trabalhar uns dias a mais, 1 ano e 30 dias ou 1 mês a mais. E aí você tem, dentro desse período, que é longo, diga-se de passagem, o Noé que está então esperando uma palavra de Deus. Perceba, ele removeu a cobertura da arca, foi aquele momento que ele conseguiu sair para poder enxergar como as coisas estavam à volta dele. E então ele percebeu que a água tinha baixado, ele percebeu que o solo estava praticamente seco. E aqui a ideia dessa palavra é falar sobre um solo que já estava podendo ser cultivado, um solo que já podia então frutificar ou ser utilizado para de alguma forma ser direcionado à alimentação ou aos animais, enfim, de maneira geral ele estava disponível para ser utilizado por Noé e por aqueles que iriam habitar na terra. E aquilo que chama também a nossa atenção é que Deus falou para Noé: saia da arca. Falando primeiramente, você e sua mulher, seus filhos e as esposas deles. Mostrando a importância e o valor dessa família que foi preservada por Deus. Primeiramente, Deus menciona a família exatamente porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo depois da queda, mesmo depois do pecado, continua fazendo parte do projeto de Deus, sendo valorizado por Deus, e Deus preservou essa família. E assim como Deus preservou essa família, Deus então está orientando que ela saia primeiramente dessa arca, dando a entender o valor da família de Noé e como ela deveria ser de fato reconhecida diante de todo o restante da criação. Depois os demais animais deveriam ser soltos e deveriam então sair de vez da arca, todos eles para seguir a vida, para se multiplicar, para procriar. E o que deve ser então enfatizado por nós? A ordem de Deus para que eles saíssem da arca, mas além dessa ordem de Deus, a forma como Deus valorizou a família de Noé diante dessa determinação da saída da arca. A família de Noé de fato foi valorizada
e respeitada nesse contexto. É legal porque essa obediência de Noé, também agora após essa instrução da parte de Deus, ela demonstra uma submissão completa de Noé e sua família nesse projeto redentor de Deus, né? Então, como eu falei anteriormente, eles estavam totalmente na dependência de Deus, Deus era o autor de tudo isso, foi a voz de Deus e através da vontade de Deus que veio o juízo, foi através da voz de Deus, da vontade de Deus que o dilúvio cessou, foi através da voz de Deus, da vontade de Deus, inclusive, que eles puderam sair da arca. Então, também não é uma decisão deles agora, opa, veio a pomba com a folha, vamos pular fora daqui. Não, eles também aguardam a voz de Deus, o comando de Deus. É através do comando de Deus que eles tomam decisões, atitudes que os levam agora a sair da arca, dar continuidade à vida, e dar continuidade à vida muito bem ilustrado como uma nova criação, como um recomeço mesmo. Tanto que nesse recomeço, assim como no começo de todas as coisas, na criação, o ato e o desejo criacional de Deus para o ser humano é reafirmado, por exemplo, através da frase de que eles agora deveriam também multiplicar-se e continuar se proliferando e se desenvolvendo sobre toda a terra. Então, é bem interessante. Noé e sua família, em submissão a Deus, aguardam o comando de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que enviou o juízo, é aquele que pode parar o juízo, é aquele que dá a instrução e é aquele que os preservou, foi Deus mesmo quem o preservou. O mérito da preservação deles não está neles, o mérito da preservação deles não está nem mesmo na própria arca, está em Deus. Deus é aquele quem decidiu preservar eles, e dessa forma foram preservados. Então, cabe a Deus dar esse comando, essa direção de que agora eles podem sair. E através disso, então, eles reiniciam essa criação, reiniciam essa humanidade, não afastados do pecado, não afastados da uma realidade onde começou do zero, do tipo, não somos mais pecadores, não, mas numa realidade de dependência de Deus e de submissão às promessas de Deus, à fidelidade de Deus e ao plano redentor de Deus para com a criação e agora a descendência de Noé. É isso, e nós finalizamos então o capítulo 8 com o primeiro culto pós-dilúvio e a promessa de Deus. Olha o que está escrito lá no versículo 20. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gente, algo emblemático que nós temos aqui nesse texto é, depois de sair da arca, qual foi a primeira construção? Noé fez um altar ao Senhor. E o que é esse altar? É um lugar onde ele iria oferecer sacrifícios a Deus. E, inclusive, há uma menção aqui de alguns animais puros que foram sacrificados ao Senhor, tanto animais quanto aves. E você deve lembrar que ele levou 7 casais de cada espécie. Algumas pessoas até perguntam, como que ele sacrificou e esses animais então foram extintos? Não, ele levou 7 animais de cada espécie dos animais puros e foi exatamente o que ele fez assim que ele saiu da arca, ele construiu um altar e ofereceu como holocausto ao Senhor. Mas isso fala sobre uma atitude de honra ao Senhor, o Criador. Uma atitude de reconhecimento de quem Deus é. Qual foi a primeira decisão daquele momento? Isso expressou a confiança que Noé tinha em Deus, seu Criador, o seu Redentor, aquele que havia protegido e guardado durante esse mais de um ano que ele ficou na arca. E aqui é importante nós percebermos que, por vezes, o coração humano ele acaba idolatrando os instrumentos que Deus nos dá de salvação. Por exemplo, Noé poderia sair daquela arca, beijar aquela arca, idolatrar aquela arca e colocar nela a sua confiança e esperança. Mas não, ele, quando entrega um sacrifício ao Senhor, está reconhecendo
Quem foi o meu libertador? Não foi essa arca que eu construí. Foi Deus que me mandou construir essa arca. Ele colocou a sua expectativa na pessoa certa e, consequentemente, ele desenvolveu uma adoração verdadeira. E o que você percebe a partir disso? O aroma do sacrifício agradou ao Senhor. E aqui nós temos, obviamente, uma linguagem que nós podemos entender. Não é que o sacrifício em si, ele foi bem realizado e por isso agradou a Deus, no sentido de como o animal foi queimado ou sacrificado diante do altar. Deus se agradou daquele ato que Noé fez, exatamente porque ele expressava um coração rendido diante do Senhor, diante do seu Criador, um coração que era confiante em Deus. E a consequência é que Deus declarou: nunca mais eu irei amaldiçoar essa terra por causa do ser humano. Embora o ser humano seja pecador, embora o ser humano, desde a sua infância, se incline para o mal, ou seja, a humanidade em si não foi transformada nesse ato, nesse momento. A humanidade permaneceu tendo a pecaminosidade, aquilo que gerou o dilúvio. Porém, Deus, ele entendeu que a partir daquele momento não mais deveria trazer esse tipo de juízo sobre a humanidade, mas deveria agir com misericórdia sobre os seres vivos, fazendo com que as estações continuassem existindo naturalmente, fazendo com que a terra fosse preservada, fazendo com que o verão, o inverno, a noite e o dia, o frio, o calor, continuassem existindo sobre a terra. Ou seja, Deus garantiu que a ordem do universo permaneceria sendo real até que chegasse o tempo final de duração da terra. E aqui é um ponto bem importante, porque ele tem um apontamento escatológico para uma realidade que um dia a duração da terra chegará ao seu fim, ela cumprirá o seu propósito, e a partir desse dia, Deus então, ele trará algum tipo de juízo. Nós vamos ver isso lá no Novo Testamento de maneira muito clara e escancarada. Mas aqui para Noé existe uma aliança, uma promessa que Deus faz, dizendo que enquanto a terra durar, ele vai manter a terra sendo frutífera ou próspera e produzindo então aquilo que é necessário. Portanto, você vê claramente nesse texto Deus, ele expressando a sua misericórdia para com a sua criação de uma maneira muito clara e direta. E é interessante a gente perceber, porque isso aplica-se a nós também, né? De que a adoração, ela é essa resposta correta e grata também, né? A ação de livramento da misericórdia de Deus. Então, nós que também fomos salvos por Deus, fomos resgatados por Ele, fomos redimidos por Ele, a nossa adoração é também uma resposta a essa ação que Deus fez por nós, assim como é aqui no caso de Noé. É interessante, né? O Rob citou essa idolatria, talvez em instrumentos de salvação. Por exemplo, a arca foi esse instrumento, então idolatrar a ela, como o Rob bem falou. Mas também, né, o sacrifício aqui de animais. Bom, todos os animais da face da terra foram mortos. Noé também agora poderia ficar com medo de, se eu matar aqui animais, vai dar ruim, não vai dar continuidade. Mas não, Noé confia no provedor, Noé confia no Deus que é o sustentador, e a sua ação, a sua decisão não é de um receio de se eu vou usar agora meus recursos na adoração ou não, um receio de como vai ser daqui em diante. Bom, Deus já foi aquele que é fiel desde quando falou comigo até agora, por que agora daqui em diante seria diferente? Eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus.
E ele faz isso, então, numa expressão de culto, num culto que, ao construir um altar, representa tanto culto quanto uma centralidade da adoração a Deus. Deus é quem está sendo adorado, Deus aceita essa adoração, se agrada dela, e aí, então, a gente percebe tanto um reafirmar da ordem criacional, né, quando é afirmado dia e noite, estações em subsequência, etc., a gente vê, né, a mesma ordem criacional agora é uma ordem reestabelecida, mas também a gente vê com isso uma promessa e uma convicção de que Deus é tanto um Deus de ordem, quanto um Deus que tem poder para ordenar. Um Deus que tem poder para pôr em ordem, para fazer com que as coisas, o universo, a criação, mesmo agora após ter experimentado o juízo da parte de Deus através do dilúvio, possa experimentar novamente uma ordem criacional e uma ordem que Deus pode sustentar e manter. E essa mesma ordem é aqui agora afirmada como fidelidade e promessa de Deus, dando sequência à vida humana, dando sequência à história da redenção da humanidade, e é uma fidelidade que Deus mesmo preserva até o último dia, onde Ele virá para julgar vivos e mortos. É isso, gente. Então, o que nós aprendemos aqui dentro desse estudo bíblico? Quais atributos de Deus são revelados no dilúvio? Nós já falamos sobre todos eles, mas olha só que interessante. Juízo, misericórdia, nós abordamos diretamente esse assunto em outro estudo bíblico, inclusive, mas hoje também falamos como Deus, ele julgou a humanidade, mas apresentou a misericórdia. A misericórdia está tanto em salvar Noé, em salvar esses animais, quanto a misericórdia de Deus aparece no momento em que ele decide não trazer mais essa maldição sobre a terra, ou esse juízo sobre a terra dessa forma. Agora, um elemento que eu quero chamar a atenção para vocês hoje, ou chamar a atenção de vocês hoje, é para a soberania de Deus que é expressa nesse texto. Como Deus, ele é soberano nesse controle, o governo, direcionamento da história, e como ele tem cada detalhe em suas mãos, toda a organização do universo, ou todo o dilúvio, o período de espera, a provisão que foi necessária durante essas circunstâncias, a soberania de Deus é colocada em prática ou é expressa de uma forma muito clara nesse texto. Desde o momento que Deus recorda de Noé e da sua família, você vê o Deus soberano em ação nesse texto. E ainda, algo que é ressaltado é como Deus é fiel. Deus é fiel à promessa que ele fez a Noé, de salvar Noé, de proteger ele e a sua família. Deus foi fiel e a sua fidelidade foi expressa de maneira clara nesse texto. Também você percebe como Deus, ele é fiel àquilo que ele designou para a criação, quando ele restabelece a ordem dessa criação e dá então a nova vida para a criação. Você percebe quão fiel é esse Deus. E ainda você percebe a fidelidade de Deus sendo expressa nessa parte final do texto, onde ele se compromete a não mais trazer esse tipo de destruição enquanto durasse a terra. Ou seja, Deus traz uma garantia para o ser humano sobre preservar a humanidade, sobre preservar o planeta Terra, e Ele mesmo é quem tem colocado isso em prática. E eu sei que eu e você, nós devemos ter cuidado com a criação. Por exemplo, todos aqueles princípios ecológicos devemos desenvolver e proteger, mas devemos lembrar, acima de tudo, que o que mantém esse planeta saudável, vivo, respirando, vamos dizer assim, existindo ainda, é a fidelidade do próprio Deus, a promessa que Ele estabeleceu. Portanto, em meio ao dilúvio, uma grandiosa catástrofe, nós conhecemos de forma mais profunda atributos de Deus que são revelados em meio ao caos e à adversidade que foi esse dilúvio. Bom demais. Então, eu creio que através desse texto, né, a gente é muito encorajado, olhando para os atributos de Deus, inclusive, a confiarmos, né, nessa soberania de Deus, com uma entrega absoluta,
E fazemos isso também dando uma demonstração prática de adoração a Ele. Então, ao confiarmos na soberania de Deus, nós também respondemos a isso adorando a Deus e vivendo com esperança nas promessas de Deus, na fidelidade dele, que é o mantenedor e garantidor disso mesmo, né? É isso aí. Agora fica diante de todos nós a responsabilidade de respondermos a esse Deus que tem certamente nos amado, tem cuidado de nós de forma tão direta e especial. Valeu, Gustavo! Isso aí, foi bom demais. Inclusive, né? Último estudo de Gênesis. Estudo de Gênesis. Nós vamos ter uma pausa agora no estudo de Gênesis. A partir da próxima semana, vamos começar um novo tema e você precisa acompanhar, porque esse novo tema vai alcançar diretamente a todos nós. Sim. Áreas, situações, necessidades, questões que envolvem todo ser humano. E nenhum de nós pode deixar de assistir o próximo estudo bíblico. Semana que vem nós vamos estudar juntos o novo tema, sem spoiler hoje, Isso aí. Se preparem, vai ser maravilhoso, né, Bom Gustavo? demais, benção demais, vai ser bom. Aguardo vocês lá. Valeu, pessoal, Deus abençoe e até o próximo estudo bíblico. Tchau, tchau.